Que a graça e a paz estejam com todos, aleluia. Estamos mais uma vez com o nosso momento de reflexão. Eu espero que você tenha passado um dia abençoado, debaixo da graça do Senhor. Tenho certeza que se nós estamos aqui, nós temos que ser gratos por tudo aquilo que Deus nos proporcionou nesse dia. Eu louvo a Deus pelo dia que Ele me permitiu passar, porque mais uma vez, todas as vezes que nós temos a condição de fazermos algo para que o nome do Senhor seja glorificado, é uma gratidão a Deus, porque Ele é soberano sobre tudo, soberano sobre todas as coisas que estão na nossa frente para que a gente possa fazer. Então eu estou aqui para agradecer a Deus neste domingo que o Senhor nos proporcionou de bênção. E eu quero falar hoje sobre atitudes que muitas vezes nós temos, como fazer, atitudes que nós temos, como mudar alguma situação e por alguma coisa que no meio do percurso não acontece, nós começamos a querer desistir, muitas vezes até fragilizar, muitas vezes trazer para nós uma condição de nós não darmos continuidade a tudo aquilo que nos foi dado para que a gente pudesse terminar o que nós começamos. E essa determinação é sobre um homem que muitas vezes, no decorrer de todos esses anos, foi criticado, situações que talvez não entendido pela condição que ele estava atravessando emocionalmente, ou talvez pelo momento em que ele viu o que estava vindo contra ele, ele não tinha forças suficiente, porque quando ele olhou para aquele caos, ele deixou de enxergar para aquilo que ele poderia entender que estava sendo muito mais forte do que ele. E é sobre isso que eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe muito tempo da terra, açoitado pelas ondas quando o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. E andando sobre o mar, os discípulos ouviram andando sobre as águas e ficaram atemorizados. E clamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. É aí que eu entro. Nós estamos debaixo de uma pressão espiritual muito forte. Muitas vezes nós até temos vontade de tentar resolver algumas coisas que nos chegam, sejam elas cotidianas, sejam elas ministerial, emocional, até de alguns meios que nós temos que resolver mediante situações corriqueiras do dia a dia, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, com um vizinho, com um amigo, com um pai, e aí vai. Mas quando nós, na coragem de tudo aquilo que nós acreditamos como cristãos, e sabemos que tudo que Deus fez é perfeito, é soberano sobre todas as coisas, e nos traz a coragem de enfrentarmos tudo que nós temos enfrentado, a coragem de fazermos tudo aquilo que nós precisamos de ser feito. Nós olhamos muitas vezes para a situação que nos foi ocasionada ali, ou muitas vezes que nos pegou de surpresa, e nós nessa fé, nesse desespero de concluir aquilo que nós acreditamos que podemos fazer, mas de repente nós desfocamos a nossa visão, o nosso foco, nós deixamos de olhar para aquilo que é evidente e começamos a olhar para todas as coisas que aparentemente estão chamando a nossa atenção. E aí nós chegamos a uma conclusão de pararmos no meio do caminho. E muitas vezes esse parar no meio do caminho traz para nós a condição de muitas vezes nós sermos até mortos. Porque
Ah, mas morte de morte morrida? Não, morte espiritual. Estou falando de morte natural, estou falando de morte espiritual. Porque quando nós nos posicionamos para fazer algo, temos a condição, acreditamos e avançamos, mas mediante qualquer coisa que nos chame a atenção, nós corremos o risco de não alcançarmos. E aqui eu estou falando de Pedro. Quando Jesus despediu aquela multidão, Jesus estava cansado. E ele deu uma ordem para os seus discípulos: entre no barco e continue a jornada, eu encontro vocês. Vamos trazer agora para a nossa conversa aqui. É a mesma coisa de você dar ordem para algumas pessoas: olha, vai na frente que depois eu te alcanço. E Jesus, ele queria ficar só, ele queria orar, ele tinha essa estratégia, porque ele estava cansado. E talvez nesse momento ele precisaria estar só e ficar perto do Pai. É uma das estratégias que eu tenho falado para as pessoas, que quando tudo nos aflige, tudo aquilo que nos importuna, muitas vezes aquilo que nos incomoda, aquilo que muitas vezes te cala na alma e você não consegue desvencilhar e você fica ali pensando e não tem uma solução. A palavra nos ensina que nós devemos fazer o quê? Nós devemos nos recolher para o nosso quarto, fechar a porta e falar com o Senhor em secreto. Jesus aqui estava fazendo isso e ele foi falar com o Pai. E ele buscava estar perto do Pai, porque afinal de contas, tudo que aconteceu anteriormente o desgastou, porque ele era um homem igual a nós, com os requisitos de um Deus, com os requisitos poderosos dele dar ordem assim para um anjo ou para os seus anjos e eles estarem ali para servi-lo. Agora, nós estamos falando de uma pessoa que estava fazendo milagres e os seus discípulos foram. E nós vemos aqui que na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, o mar estava revolto. O mar estava... o vento era muito forte. E Jesus, ele pode tudo. Jesus podia dar ordem para os seus anjos, não precisaria passar por tudo que ele passou, mas ele passou para provar para nós que nós somos capazes nele de atravessar, que no Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, o nosso Deus, que nos dá força para vencer, nós podemos. Então ele estava ali, para ele uma coisa comum, andar sobre as águas. O poder é nele, tudo estava sobre ele. Ele que curou paralíticos, cegos, e tantos milagres ele operou, transformou. O primeiro milagre dele, naquela festa que faltou o vinho, ele transformou água em vinho e foi o melhor vinho que eles já tinham tomado. Então ele podia tudo, ele podia andar sobre as águas. Mas nós vemos que os discípulos que estavam ali dentro daquele barco, talvez pensando quando que Jesus ia chegar, quanto que ia demorar, aquele vento, muitas vezes as preocupações, essas preocupações que eu estou trazendo para mim e para você agora, essas preocupações que nos desatinam, muitas vezes nos desfoca daquilo que Deus estabeleceu para acontecer na minha vida e na tua vida. E eles estavam ali, de repente eles olham um homem andando sobre o mar, com ventos fortes, e eles se atemorizam, e ali eles gritam, e Jesus fala imediatamente: tem de bom ânimo, sou eu. E quantas vezes nesse mar da vida, vou trazer para nós agora, nesse mar da vida, nós nos atemorizamos com as notícias, com os ventos contrários, com as situações financeiras, muitas vezes uma doença, muitas coisas que nos agregam para nos fazer perder o foco daquilo que é bênção na nossa vida. Quantas vezes esses ventos que passam pela nossa vida nos distraem para que nós percamos a fé naquele que tudo pode, tudo fez e tudo vai fazer. Esse mesmo Deus soberano sobre todas as coisas, que nos deu a capacidade de decidirmos de ir e vir, é o mesmo Deus que estava ali
naquele barco junto com aqueles discípulos. Só que naquele momento, eles estavam tão apavorados que eles não conseguiam raciocinar. E aí está um problema. Quando nós estamos nervosos, nós não podemos tomar decisões. Quando nós estamos nervosos, nós temos que orar, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, quando nós estamos tristes, não devemos tomar decisão. Porque a nossa alma, quando está abatida, ela não tem poder de decisão. E mesmo que tome uma decisão, será um fracasso mais na frente. Outra coisa, quando você está alegre demais, você está sorrindo demais, as suas emoções estão afloradas, você não deve tomar decisões também. Porque quando tudo aquilo que você promete na sua emoção, com certeza você não conseguirá cumprir, porque a nossa emoção é enganosa. Nós estamos aqui, tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, mas é no decorrer das coisas que elas se concretizam. Então nós não devemos, quando estamos alegres, temos que ter a cautela nas palavras e tudo aquilo que nós prometemos. E os discípulos aqui estavam num desses ângulos, temerosos, amedrontados, e de repente eles veem um homem andando sobre as águas e eles ouvem a voz de Jesus. Mas tem uma pessoa que está lá dentro desse barco que quis fazer a diferença. E ele fala assim, respondeu Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me eu ir ter contigo por sobre as águas. Então Pedro, ele desafiou Jesus naquele momento, não discordando que fosse ele, mas ele, naquele momento, o ímpeto da sua emoção, que é o que eu estou falando agora, o ímpeto daquela emoção o fez lançar uma palavra, se és tu. Ali quando Jesus disse assim, não fiquem temerosos, não temais, mas tende bom ânimo, sou eu. Quem falava isso? Somente Jesus. E a intimidade que ele tinha com seus discípulos eram para eles terem reconhecido que era Jesus. Mas Pedro o desafiou, mas se és tu, faz-me andar sobre as águas. E aí eu vejo por dois ângulos. Primeiro, Pedro, que queria saber se era Jesus mesmo na capacidade, porque Pedro viu cegos serem curados, paralíticos andares, leprosos serem curados. Ele viu maravilhas que o Senhor, cego, que de nascença, aqueles perturbados, leprosos, ele viu muito, mas muitos milagres. Então ele tinha certeza que Jesus poderia fazê-lo andar sobre as águas. Se nós olharmos por esse ângulo, ele desafiou, mas ao mesmo tempo, o desafio dele na palavra, se és tu, ele estava no desafio, ele não parou na emoção para pensar que ele estava desafiando um todo-poderoso, aquele que podia andar sobre as águas, aquele que podia fazer o vento parar como parou. Ele não parou para pensar, mas olhando por outro ângulo, ele foi o único de todos os discípulos que estavam no barco a ter a coragem. Porque analisa comigo, na hora que está o mar revolto e o barco devia balançar, você colocar a mão e se lançar para andar sobre as águas precisa ter fé, determinação e coragem. E agora, deixando um pouco a história de Pedro e voltando nós para as nossas emoções. Quantas vezes nós sabemos que Jesus é o Todo-Poderoso, nós sabemos que o Espírito Santo foi nos deixado como nosso único mediador entre nós e o Pai, o nosso ajudador, que os anjos poderosos do Senhor estão à nossa volta, nos livrando, nos guardando, nos dando a condição de sermos mais fortes. Hoje, durante o dia, testemunhando algo particular meu, somente a graça de Deus para fazer cumprir a tarefa que eu tinha designado em fazer. Porque Deus, Ele é presente na vida daqueles que creem nele e acredita que sobre todas as coisas o poder está nele. Quando você não olha para as coisas que te afligem, você olha para Deus, Ele sabe até onde você vai chegar. E tudo que Ele designou para mim e para você, ninguém pode impedir. Sabe quem pode impedir? O inferno pode impedir. Não, porque Deus entra com o impossível, somente eu e você.
Então, quando nós vemos que tudo parece que vai afundar, parece que é fim de linha, onde tudo aperta, situação, dinheiro acaba, desemprego, doença, situações que nós não esperávamos e vem para nos tirar o foco, nos distrair. Porque uma das coisas que o inferno faz é tirar a atenção daqueles que são servos do Senhor, aqueles que acreditam na palavra do Senhor. E foi o que aconteceu com Pedro. O vento era forte e ele se preocupou com aquilo que estava acontecendo, passando na frente dele, e se esqueceu quem vinha na direção dele. Ele estava sobre as águas, meus amados irmãos. Ele andou sobre as águas. A palavra fala aqui, o Senhor disse: vem, Pedro. E descendo-lhe do barco, andou sobre as águas e ele foi ter com Jesus. Quantos passos, ninguém sabe, quantos metros, a distância nós não sabemos, mas que ele andou. Mas quando ele, numa distração de segundos, ele ouviu o vento, ele percebeu o vento e ele viu o que extraordinariamente estava acontecendo. Ele estava sobre as águas, andando, não era terra firme. Ele olhou para a situação e deixou de olhar para Jesus Cristo. E naquele momento ele gritou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu o braço e o retirou da água. E disse para ele: ô homem, por que tivesse tão pouca fé? E ele fala assim: você não deveria ter duvidado. Aí eu trago para nós essa palavra. Trago para mim e para você. Quantas vezes nós estamos numa situação que nós não temos a condição de vencer, mas quando nós acreditamos que quem está no comando não somos nós, mas mediante o comando daquele que é todo poderoso, ele nos levará a andar sobre toda a situação, sobre as águas, contra o vento, contra a doença. A última palavra que o médico fala, a última palavra de Deus, a situação financeira, tudo que te vier à frente, quando você se posiciona, você não olha para as situações, você não olha para as falas, porque a palavra em Provérbios diz que no mover de muitas palavras não há sabedoria. Mas quando nós focamos o que queremos, eu comecei essa live dizendo que as bênçãos, ela não está na mão de Deus, ela está na nossa mão. Quando nós determinamos algo que vamos fazer e que vai acontecer, se estamos agregados, enraizados na palavra, debaixo da ordenança de Deus, submisso às suas ordenanças, aos seus estatutos e mandamentos, você terá paz. E quando você tem paz, nada que venha, vento contrário, vai tirar você do foco. Mas Pedro ali estava aguçado. Ali era uma mistura de querer ir até Jesus, mas ao mesmo tempo ele olhava para tudo que estava acontecendo à sua volta. E eu posso te dizer, enquanto nós estivermos olhando à nossa volta as situações governamentais, o que está acontecendo no mundo, teve terremoto aqui, teve guerra lá, tá caindo não sei o que, não sei aonde, o desemprego é tanto, a doença está tomando conta. Quando você começar a olhar todas essas coisas, você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para o mediador e salvador da nossa vida, aquele que tudo fez, tudo faz e sabe aonde eu e você vai chegar. E aqui nesse momento, Pedro se esqueceu quem o mandou. Venha, Pedro. Quando nós temos uma tarefa difícil para cumprir, nós temos que acreditar que aquele que é soberano sobre todas as coisas venceu tudo, inclusive a morte, e voltará para nos buscar. Ele está dizendo para mim e para você: eu acredito na tua condição de fazer o que você tiver que fazer. Seja lá qual for a origem da tua preocupação nesta noite, seja lá qual for a condição que você esteja atravessando nesta noite,
O Senhor está dizendo para você, meu amigo, minha amiga, quando você acredita que eu te ajudo, eu faço, você pode ter certeza que todas as coisas ficarão mais fáceis de se resolver. Então acredite, quando a palavra que Jesus falou para Pedro, venha Pedro, ele saiu do barco. Olha a coragem que Pedro teve. Pedro teve a coragem de se lançar no mar. E imagine, eu nem sei nadar. É uma das coisas que eu gostaria de aprender. Não sei nadar. Me apavoro quando eu vejo multidão de água. Agora, você imagina o mar revolto e ele encontrando o mestre, sabendo quem era o mestre, sabendo os milagres que ele fez, e fala, venha Pedro. E ele sai do barco como se estivesse saindo do carro e coloca os seus pés sobre as águas. E ele caminha até Jesus. Mas nesse meio percurso, ele se distraiu. O que eu trago dessa história para nós? Situações nos desafiam para ver até onde a nossa fé nos leva. E a dúvida, que em tudo é a medida para que nós não vencemos. Nós não podemos duvidar. Nós temos que acreditar que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E tudo que Ele faz é perfeito. E quando Ele te der uma ordem, que você possa cumprir, que você esteja ligado no relacionamento com Deus, alinhado com Ele, que você tenha com Ele um conhecimento de relacionamento, para que você possa observar nas mínimas coisas quando Ele estiver falando. Quando Pedro olhou para o vento e esqueceu de Jesus, ele colocou o vento maior do que Jesus. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós colocamos, porque o meu problema, porque meu emprego, porque minha vida, porque meu relacionamento, porque meu casamento. E nos esquecemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tudo é dele e tudo volta para ele. Então acredite nesta noite. Acredite que Deus pode mudar a tua história. Seja a sua situação mais desastrosa que for. A palavra de Deus nos dá a condição de acreditarmos que teremos dias melhores. O Senhor Jesus veio a esse mundo para provar para nós. Ele não precisaria que nós somos capazes de vencer. Os desafios é que nos leva a cada dia galgarmos tudo aquilo que nós precisamos de base, de alicerce, para chegarmos aonde Ele determinou. A vida não é fácil. Nada é fácil na nossa vida. Você tem que levantar cedo, trabalhar, conquistar, vencer, pagar. É um desafio diário. Pedro passou por um desafio, mas ele teve a coragem. Diferentemente dos seus amigos que ficaram no barco, ele teve a coragem de sair e tentar fazer aquilo que o mestre estava mandando. Mesmo não tendo conseguido, ele caminhou e ele pôde ver que dentro dessa condição, mesmo aqui o Senhor falando, por que duvidou Pedro? Eu não sei qual foi o diálogo depois de Pedro com Jesus, mas eu quero dizer para você, os pontos altos desta ministração, nesta noite. Jesus pediu que eles não tivessem medo. Então eu quero te dizer, o primeiro ponto, não tenha medo de nada. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Tudo está nele. Tudo. Quando você pede com fé, ele fala, aquele que vem a mim eu jamais desprezarei, jamais lançarei fora. Então, primeiro ponto, tenha fé, não tenha medo. A palavra nos diz que nós temos que lançar em Jesus todo o medo, toda a ansiedade, toda a tristeza. O segundo ponto, não faça nada sem que você tenha a certeza que Deus está falando com você. Como que eu provo isso? Quando Jesus disse para Pedro, venha Pedro, ele não tinha notado que o vento era forte, que o barco balançava. Ele simplesmente se apoiou daquela palavra, venha Pedro. E Pedro se colocou para o lado de fora.
e caminhou até Jesus. Embora tenha falhado no meio do caminho, mas ele mostrou que ele tinha capacidade de crer. Então, que o Senhor venha mostrar a capacidade que você tem de ser uma pessoa cada dia melhor, cada dia posicionando aquilo que Deus te fez até o dia de hoje. Pessoas que levem palavra de sabedoria, que levem palavra de apoio, que você tenha enraizado em você a vontade de fazer outras pessoas crerem, porque nós somos o milagre. Eu sou o milagre, você é o milagre. E Deus quer que esse milagre se multiplique. Nós somos aqueles pacificadores que o Senhor conta, o brilho dos nossos olhos, o sorriso dos nossos lábios, aonde a gente desmonta qualquer furor. Por quê? Porque estamos enraizados num Deus Todo-Poderoso que nos ama. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que você não se desespere. Muitas vezes você vai, se desespera, fala com um, fala com outro, achando que pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que não têm muitas vezes a capacidade nem de dirigir a sua própria vida, venha te orientar. Então pare de ficar, o que você acha que eu faço? O que você acha que eu faço? Pare. Isso é viver de humilhação, de migalhas. Se o Todo-Poderoso diz lá em Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E o primeiro pensamento é de paz. Quando você olha lá para o 13, que ele fala, eis que eu me deixo achar por vós, quando me buscares verdadeiramente de todo o seu coração. O que Deus estava dizendo ali para o profeta? Que nós não buscamos Deus de todo o coração. E para buscar Deus de coração é sem reservas, é 100%. E o coração que eu estou falando não é essa bomba aqui não. Não é essa bombinha aqui não, que pode falhar a qualquer momento. Esse coração que eu estou falando é a nossa mente, é nossos pensamentos, a nossa idoneidade, aonde nós determinamos porque pensamos aqui e não com essa bomba aqui. Ele simplesmente bombeia o sangue. Se parar, morremos. Mas muitas vezes nós já estamos mortos, porque a nossa mente não vive o novo de Deus, não vive as promessas de Deus, porque tudo que Deus fez na nossa vida foi para colocarmos em prática. Para que nós queremos mais dinheiro? Para que nós queremos mais bens? Para que nós queremos outra casa, outro isso, outro aquilo? Isso nos mostra que nós não estamos satisfeitos conosco mesmo, porque a palavra diz que tudo que nós temos é suficiente para vivermos e vivermos bem quando somos agradecidos a Deus. Então, pare de olhar para aquilo que muitas vezes você não está conseguindo. Comece a agradecer e você verá que coisas melhores chegarão além de tudo aquilo que você tem, porque a gratidão é um dos passos de fé mais importante nos dias atuais. As pessoas são ingratas, as pessoas não têm amor umas pelas outras, as pessoas esquecem de falar muito obrigado, de falar um boa tarde com alegria, de estender a mão para aquele que precisa, e muitas vezes trazer um conselho, que muitas vezes as tuas palavras será mais do que qualquer valor em dinheiro, porque tudo isso foi estabelecido para que nós pudéssemos ter dias melhores. Para o próximo, não para nós, porque a palavra relata que quando fazemos para o próximo, nós estamos fazendo para nós 2 vezes mais. E Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, porque Ele nos traz a condição de sabermos o que nós estamos fazendo. E quando erramos, temos que saber que erramos. Como Jesus falou, por que duvidaste, homem de pequena fé? O Senhor está falando comigo nesta noite, está falando com você. Tenha fé naquilo que você for fazer. Você sabia que quando você dá uma palavra, quase que 70% é a tua palavra, porque quando você não consegue, o Senhor completa. Porque quando Ele fala assim, eis que eu sondo os corações, para ver até onde o homem chega, Ele está sondando o meu coração, o teu coração nesta noite.
Então, tudo aquilo que você fizer, faça com determinação, faça com finco, finque a tua bandeira, a tua estaca, porque Deus, Ele nunca te deixou, não te desampara, nunca te desamparou e não vai te desamparar. Como Ele fez com Pedro, mesmo advertindo ele, homem de pequena fé, não duvide. Eu falo para você nesta noite, aonde você quer chegar? Esta palavra chama-se determinação. Aquilo que nós determinamos, o Senhor assinará embaixo, porque nós estamos ligados com Ele. Quando estamos ligados com Ele, é o eixo que nos faz caminhar. E que você possa, nesta noite, ter a certeza que não importa as avalanches que estão aparecendo, nem tudo aquilo que tem te desafiado. Mostre para os teus desafios quem é o Deus que você tem e aonde você vai chegar. Quando você se levantar e dizer em nome do Deus vivo, eu chego, você verá que tudo aquilo que parecia monstruoso ficará tão pequeno, insignificante, para que nós possamos vencer a cada dia. Tome posse dessa palavra. Essas situações que temos que atravessar como Pedro, é ela que vai determinar a minha fé, a tua fé. E eu tenho certeza que você terá fé suficiente para vencer. Nós estamos hoje, no domingo, encerrando esse dia, que já começou o encerramento às 18 horas. E temos certeza que o dia de amanhã são promessas vivas que Deus já determinou para mim e para você vencermos. A nossa vitória não está na mão de Deus. A nossa vitória está em nós acreditarmos que somos capazes, quando confiamos nesse Deus, que é como Pai, o nosso protetor, e nunca vai nos desamparar. Eu gostaria de encerrar este momento de reflexão, dizendo para você, meu amigo, minha amiga, se esta live passar pela tua casa, se estiver desanimado, desamparado, muitas vezes brigou com a esposa, brigou com os filhos, situação financeira, desemprego, acredite, faça por fé, ore, fale com Ele nesta noite e você verá que grandes coisas Ele vai te trazer. Sabe, em sonho, muitas vezes uma pessoa que você vai encontrar amanhã que te dará uma ideia. Não desanime, não se desespere, nada está perdido. Tudo é para a honra e glória do nome dEle. E nós somos os seus filhos amados, que Ele tem nos guardado e nos livrado. Que você possa ter esta fé suficiente, como Pedro teve de sair do barco. Embora tivesse quase se afogado, mas o Senhor o salvou. Mas ele teve a coragem e a determinação de fazer aquilo que Jesus mandou. Eu gostaria de estar fazendo uma oração e encerrando essa live. Senhor, eu te peço que o Senhor possa alcançar cada vida, Pai, cada pessoa e onde esta live passar, que o Senhor traga para ela a resolução dos seus problemas, que ela tenha coragem de enfrentar todos os vendavais, todos os mar revoltos e que, mediante os vendavais, os ventos contrários, ela não tenha medo, mas que ela creia que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor nos ama, Pai, a ponto de nos guardar e nos livrar de todo o mal. Que o Senhor abençoe cada lar, cada casa, que o Senhor esteja amenizando os problemas, salvando, Pai, curando as pessoas enfermas. Porque o Teu nome, Senhor, é poderoso para fazer quando nós cremos. E eu creio, Pai. Por isso, alcança cada lar. Em o nome de Jesus eu peço, em o nome de Jesus eu agradeço. Que você possa, nesta noite, agradeço, Sônia, você está aí comigo. Que Deus te abençoe, saudades. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que esse início de semana possa ser um divisor de águas. E que você entenda que lutas virão, situações difíceis acontecerão. É o cotidiano nosso, para que nós não entremos numa mesmice de tudo é fácil e tudo eu consigo, mas não, nós somos guerreiros e o Senhor estará conosco, nos dando a vitória e nos levando cada dia mais um passo à frente, porque nós sabemos que tudo é dele e tudo volta para ele. Que você tenha uma noite linda, abençoada, em o nome de Jesus. Shalom Adonai.